pessoas terem dúvidas ao fazer uma carne. Como saber qual a melhor opção? Como saber qual o ponto certo? E o corte? Dúvidas que interferem diretamente no sabor dela pronta. É por isso que nós pegamos a ajuda de um especialista no assunto para te passar as orientações necessárias e você nunca mais errar. Olha só. Você gosta de carne? É fã daquele churrasquinho? Então atente-se! Nós vamos passar agora dicas preciosas que vão desde a escolha até o preparo. Orientações para você ter o melhor resultado desse alimento. Quem vai passar as orientações é o proprietário de um restaurante só de carnes, Caio Fontenelle. Algumas ressalvas já para a compra. O açougue ou mercado deve ser aquele que você tem confiança. Dê preferência aos produtos em embalagem a vácuo. Isso mantém as características da carne. Verifique se existe muito sangue dentro da embalagem. Isso indica que o alimento foi bastante manuseado. Então, quanto menos sangue, melhor. Após abrir a embalagem, utilize o produto por no máximo 12 horas. E atenção, a carne moída deteriora 3 vezes mais rápido. Bom, e para você se atentar sobre cada pedaço aqui da carne, do boi, a gente vai explicar melhor sobre isso. Caio, você já arriscou aqui no boi, ou melhor, na vaca, mas para o pessoal de casa já saber qual é a nomenclatura de cada carne que compra. Na realidade aqui é o corte básico brasileiro, né? Isso muda de país para país. Então no Brasil, o boi praticamente é cortado em 4 partes principais, né? A gente tira aqui o quarto traseiro, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Daqui saem as melhores carnes do boi, né? Aqui a gente vai tirar uma alcatra, a gente vai tirar uma picanha, uma maminha, vai dar um início do mignon aqui. Depois a gente tem a parte da barriga do boi, daqui a gente tira toda aquela costela. Tiramos também a fraldinha, uma carne bem suculenta daqui. E aqui da frente a gente chama do quarto dianteiro, são as carnes que nós costumamos falar de segunda, né? Que são carnes mais duras, mais enrijecidas, com menos circulação. Fora isso, você ainda vai ter aqui uma parte muito nobre, que agora que está sendo melhor conhecida pelos brasileiros, que é o lombo do boi. É da onde o pessoal já conhece hoje um pouco aqui no Brasil o entrecô, o chouriço, são carnes que vêm dessa canguta aqui do boi. Aqui tem 5 tipos de carne: picanha, alcatra, mignon, contrafilé e chouriço. As dicas agora são para identificar se a carne é de qualidade ou não. Então você vai notar, primeiro pela cor da carne, a questão da validade e a própria limpeza da carne. Você está vendo que você está comprando uma carne sem pelancas, sem pele, sem aneprosas, essas coisas assim. Isso tudo também corresponde no preço. Porque uma carne que você compre suja, mas mais barata, às vezes você joga 20% dela fora. Então, há de se reparar também quanto você vai aproveitar da carne que você comprou. O corte da carne também deve ser levado em conta. Ele interfere no produto final. E claro, a limpeza também. Mas tem gente que joga fora pedaços nobres do produto e deixa aquilo que deveria ser descartado. O que eu vou mostrar aqui para vocês é uma peça de contrafilé. Nós temos aqui o contrafilé, que é a parte boa do filé, que ela vai chegar aproximadamente até aqui. Essa é a parte pior do filé e essa é a parte melhor do contrafilé, que os argentinos costumam chamar de chouriço. Essa carne eu comprei, ela está quase toda limpa, tá uma peça muito bonita. Mas algumas coisas vão prejudicá-la no preparo. Como, por exemplo, esse tipo de membrana que envolve o músculo, quando você assar, e ela vai te dar uma certa dureza na carne. Então, o que você tem que fazer é ir retirando todas as membranas que você vê dispostas pela carne. Quanto mais limpa estiver a sua carne, melhor será o seu churrasco, o seu prato. Nós devemos diferenciar o que é a membrana, que nem essa daqui, certo? E o que é a gordura. A gordura a gente não deve retirar. Então, assim, a gordura você está notando que ela está aqui entremeada na carne, tá vendo? Ó? Gordura, essa gordura aqui, ó, ela é diferente de uma pelanca. Você consegue retirar parte dela. Isso daqui a gente chama de gordura. Isso não deve ser retirado da carne. Numa peça de contrafilé, por exemplo, você também tem uma parte muito importante para retirar. É como se fosse quase um tendão. Isso daqui é o que liga os dois músculos.
e que na realidade é uma borracha. Se você fizer o teu churrasco com ela aqui no meio, você não vai conseguir nunca um bom resultado. Ela é um negócio extremamente elástico. Lembra que eu falei que o chouriço é a continuação do contrafilé? Aqui está também essa peça que devemos retirar. Uma boa separação aqui do contrafilé é mais ou menos aqui com 30 centímetros, você fazer o primeiro corte dele. Aqui nós temos um músculo só, perfeito. Aqui nós já temos a evidência de mais um músculo se formando, uma presença de gordura que vai deixar a carne mais macia. Quando ela está numa parte um pouco mais evoluída, que essa peça ela vai se encompridando, você nota uma maior presença de gordura e mais um músculo aparecendo. As orientações agora são para a alcatra, o quarto traseiro do boi. Ao contrário de que muitos pensam que a peça do alcatra é um negócio enorme, né? Essa daqui, na realidade, é a peça do alcatra. A peça do alcatra é formada basicamente por dois músculos, que dá para a gente ver aqui bem separados. O músculo maior, que é o alcatra, e esse daqui, que muitos chamam do baby beef. A primeira coisa que nós temos que fazer é começar limpando as membranas. Tá vendo como é dura, como é elástica essa membrana aqui, ó? Isso não vai ficar bom no teu assado ou no teu prato. Dois músculos principais e um músculo aqui por cima que a gente consegue já ir separando até com a mão. Steak do assador é extremamente macio e suculento. Depois a gente vai começar a notar uma separação aqui, ó, por uma outra membrana, que a gente vai acompanhar, que nós vamos tirar daqui o próprio baby beef. E olha só que pedaço bonito de carne. Ela bem tenra e macia. Ela até lembra um pouco o formato de um filé mignon. Esse é um corte que você nunca vai esquecer quando estiver sendo feito. Olha que carne bonita. Mas aí, o que eu faço com o resto da alcatra? Então, aqui você está acompanhando toda essa membrana que eu estou te falando. Isso deverá ser retirado. Você deverá limpá-la até o máximo que conseguir. As orientações para o filé mignon quanto à limpeza são as mesmas. Tirar as fibras e conservar a gordura. Os medalhões são a melhor parte, é o centro da peça. Com as pontas, pode-se aproveitar para bifes. A qualidade é a mesma, o que difere é o corte. O restante pode ser utilizado para fazer picado de estrogonofe, por exemplo. E uma dica, se você cortar a carne contra a fibra, deve selar em fogo bem quente. Se for a favor, não há necessidade e conserva-se mais o suco. Se você temperar o pedaço já cortado, coloque sal e pimenta equivalente ao tempero de uma porção de salada. Nada de exageros. A absorção, nesse caso, é bem maior do que se fosse temperar a peça inteira. Na hora de selar, atente-se para que todos os carvões estejam em brasa. Aí é que se coloca a carne. Existem 3 pontos do alimento: mal passado, no ponto e bem passado. Aqui vai uma dica para você saber o ponto da tua carne. É a dica na ponta da mão aqui. Para você ver se a sua carne está bem passada ao ponto ou mal passada, você junta o indicador e o polegar e pressiona esse músculo aqui. Se ela estiver assim bem macia, ela está mal passada. Se ela estiver um pouco mais rija, ela está ao ponto. Se ela estiver ainda mais dura, ela já está muito bem passada. Orientações passadas. Agora é só preparar a sua carne e garantir o melhor sabor desse alimento.